Olá, meus amigos. Estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal do Prozebem TV. Desejo a todos muita paz e muita harmonia. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 89 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, cujo título é Na Intimidade do Ser. E vamos também comentar o item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, para iniciar harmonizado com a espiritualidade amiga. Vamos fechar os nossos olhos para nossa melhor concentração, procurando uma posição confortável, acalmando a nossa respiração, acalmando os nossos pensamentos, imaginando esse fio condutor que nos liga à espiritualidade superior e que através dele desce a luz divina para nos fortalecer nesse momento de prece. Vamos falar com o nosso Criador. Deus, Pai de amor e bondade, nós agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, por todo o amparo, por todo o auxílio, por toda a inspiração para que possamos seguir no caminho do bem. Pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita na nossa vida e que através dela nós possamos crescer cada vez mais, nos melhorar cada vez mais, estando dessa forma mais próximos de Ti, que nós possamos ser instrumentos da Sua vontade também para agir em favor do nosso próximo e dessa forma conquistarmos a nossa paz e a paz da humanidade como um todo. Desce sobre nós a Tua misericórdia e também sobre todos aqueles que sofrem nesse momento, angustiados, apartados de Ti, por algum motivo. Que possamos nos unir a Ti cada vez mais, Senhor. Que assim seja. Vamos então, meus amigos. Texto do capítulo 89 do livro Vinha de Luz. E Emmanuel sempre começa com uma citação, nesse caso ele começa com a citação do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, e aí depois ele vai prosseguir na explicação. Então a citação que ele faz é o capítulo 3 do versículo 12 da carta de Paulo, onde ele vai dizer: vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de misericórdia, de benignidade, humildade e mansidão. E nós vemos, amigos, que nesse trecho da carta de Paulo aos Colossenses, ele fala justamente sobre a necessidade de nos revestirmos da lição do Cristo, ou seja, colocar os ensinamentos de Jesus nos nossos menores atos e pensamentos, estarmos impregnados dos pensamentos e dos ensinamentos do Cristo. Quer dizer, não é fazer coisas grandiosas, e sim viver no dia a dia impregnados das lições de vida de Jesus, que Paulo enumera como sendo a misericórdia, a benignidade, a humildade e a mansidão. E Emmanuel, então, ele vai começar o texto dele, os comentários dele, dizendo assim: indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, ele fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, ou seja, mentalização, é de intimidade do ser. Quer dizer, gente, não é somente falarmos, não é somente decorarmos as palavras, mas trazer para as nossas atitudes, trazer para a nossa intimidade. Os ensinamentos do cristianismo são um mapa de conduta. Então, imagine uma pessoa perdida no deserto que tem um mapa no bolso, ou então que sabe esse mapa de cor. Essa pessoa, com certeza, vai estar capacitada a encontrar o caminho para sair desse deserto, para seguir o caminho correto, desde que ela haja de acordo com as indicações do mapa.
E talvez nesse processo também outras pessoas se juntem a esse que tem um mapa, percebendo que essa pessoa tem um certo conhecimento sobre o caminho, sobre as instruções que aquele mapa está dando, nesse caso, o nosso mapa, o Evangelho do Cristo. E Emmanuel prossegue dizendo que alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais dos seus irmãos na jornada evolutiva. Ele falou cristão legítimo, então vamos levar em conta essa necessidade de nos revestirmos das características de Jesus. Prosseguindo com Emmanuel. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Então, veja essa mensagem que Emmanuel nos traz, que está dizendo o seguinte, olha, nós poderemos até estar em um grupo e talvez trazer um pouquinho mais de conhecimento do que as outras pessoas desse grupo, mas, estando em contato com outras pessoas, nós precisamos respeitar as regras de convivência. E sendo a pessoa com uma certa responsabilidade sobre o grupo, é necessário, sim, zelar para proteger os interesses espirituais do grupo, como diz Emmanuel. Garantir o conjunto, que esse conjunto de pessoas, ele seja levado pelo caminho correto, de acordo com o mapa, não se perca em atalhos, não pare no meio do caminho, seja por ociosidade, por cansaço, ou até por desorientação, por desânimo, alguma coisa do tipo. E nessa hora, o que acontece? O que Emmanuel está falando? Que a pessoa que tem o mapa precisa ela mesma superar as dificuldades e continuar a caminhada, como aquela pessoa que está mostrando o caminho, que está dando o passo para que outras pessoas sigam. Não é assim, muitas vezes, gente, na nossa vida, nas nossas casas, a gente vai para a doutrinária, aprende alguma coisa. Quando chega em casa, o que nós precisamos fazer? Pegar aquele aprendizado e colocar em prática. Não adianta a gente voltar da doutrinária e fazer um discurso para os familiares. Quer dizer, ficar na fraseologia, como diz Emmanuel. Não, se nós adquirimos, se nós recebemos uma lição, se a espiritualidade amiga proporcionou essa oportunidade, a proposta é que, ao chegar em casa, a gente coloque em prática, a gente dê os passos ao longo do caminho, e através da prática, através desse exemplo, pode ser que a gente conquiste alguns adeptos. Somente que, muitas vezes, no caminho, na nossa vida, a gente encontra muitos obstáculos. E aí, cada um sabe o tamanho da pedra que está ali no sapato, machucando o pé. Cada um sabe qual é o peso da sua bagagem, dos compromissos adquiridos nessa encarnação, que muitas vezes a gente pediu esses compromissos, ou outras vezes a gente fez por onde aqui na Terra deles chegarem até nós, não importa, mas cada um sabe desses compromissos, desse peso que está carregando. Cada um sabe o desconforto da roupa que está usando, né? Os problemas físicos que possui. Todo mundo tem, né, gente? Muitas vezes, alguns reclamam mais do que os outros, mas o fato é que todos têm problemas. E no sentido figurado, né, essas pedras do caminho, esses obstáculos, eles representam, então, as situações difíceis que a gente tem aí no nosso dia a dia. E quando nós nos propomos a seguir de perto os ensinamentos do Cristo, geralmente os primeiros movimentos são difíceis. Por quê? Porque para seguir o caminho de Jesus, nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Primeiro, identificar aquilo que não está de acordo com os ensinamentos, não está de acordo com o mapa.
descobrir quais são os caminhos que nós estamos trilhando nesse deserto aí, que não tem nada a ver com o que o mapa está indicando. E dói muito perceber, nesse momento, quantos defeitos nós possuímos, quantas atitudes equivocadas nós tomamos. Não sei vocês, mas muitas vezes, assim, acabei de fazer, eu me dou conta de que eu não deveria ter feito. E isso dói, isso traz uma carga de sofrimento. Só que uma vez que a gente tem esse conhecimento, não dá para se livrar dele. Não dá para fingir que não sabe, não dá para desaprender os conhecimentos sobre esse caminho a ser seguido. Então, para nos auxiliar ainda mais, vem Kardec, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 5 ele traz um texto que vai falar sobre o ponto de vista. E esse texto nos ajuda muito, gente, para que nesse processo de mudança a gente comece a dar o devido valor às coisas do mundo e as coisas que vão aí dentro de nós. Vai nos ajudar a nos livrar dessa bagagem desnecessária, ou mudar alguns padrões de pensamento ou de atitudes que a gente tem e que a gente se dá conta que é preciso mudar. Então, ali no texto do Evangelho, capítulo 2, item 5, Kardec vai falar sobre o ponto de vista. Basicamente, ele vai dizer o seguinte, eu não vou ler o texto, só vou dar o conteúdo, ele fala assim, que quando nós temos uma ideia clara e precisa da nossa vida futura, quando nós temos esse conhecimento, nós mudamos completamente o ponto de vista em relação às dificuldades da vida na Terra. Quer dizer, nós nos damos conta de que o nosso tempo na atual encarnação é curto, é limitado. As dificuldades que nós passamos aqui são somente pequenos incidentes de percurso que daqui a pouco vão passar e que são, na realidade, o nosso teste de paciência. E aí Kardec fala, bom, esse é um ponto de vista, mas tem o outro lado da moeda, a gente pode escolher outro ponto de vista, que é duvidar da vida futura. E cada vez que nós duvidamos da vida futura, nós temos a tendência de concentrar o nosso pensamento exclusivamente aqui na vida terrena. Quantos e quantos momentos a gente faz isso? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que fazem isso o tempo todo? Quando a gente começa a compreender e a entender, a aprender as verdades que a doutrina espírita nos traz, como a imortalidade da alma, devagarinho, mas muito devagar mesmo, nós começamos a mudar esse tempo de vida, esse ponto de vista. E aí começamos a ganhar aquela outra visão que Kardec falou. Mas enquanto nós estivermos concentrados, nosso pensamento exclusivamente na vida terrena, é difícil. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar um bem maior que está por detrás dos tantos problemas que nós passamos, das mágoas, dos desenganos, das aparentes injustiças. E Kardec fala assim, olha, sabe o que acontece? Nesse momento, nós começamos a nos comportar como crianças que não veem nada além do brinquedo e que faz de tudo para manter aquele brinquedo consigo. E aí, o que acontece? O resultado é que qualquer contrariedade, qualquer suposta injustiça que nós possamos ser vítimas, vira uma verdadeira tragédia, vira um sofrimento muito maior do que deveria ser na realidade. E esse sofrimento parece que não tem fim, parece que não acaba nunca e parece que não tem solução. Por quê? Porque nós estamos aderindo ao ponto de vista somente material, somente da vida presente. Quando o nosso ponto de vista é exclusivamente a vida na Terra, nós nos voltamos para o egoísmo e para o orgulho. Por quê? O que vai valer são as conquistas materiais. E talvez a gente consiga até, seguindo esse ponto de vista, a gente consiga até o sossego de uma vida confortável. Talvez consiga até evitar a maioria dos problemas aqui nessa encarnação. Só que isso, gente, é sossego, mas não é paz.
A verdadeira paz a gente encontra lá no outro ponto de vista, aquele que consegue enxergar a nossa imortalidade. Por quê? Porque mesmo estando numa vida sossegada, confortável, lá dentro de nós, na nossa consciência, nós sabemos que esse conforto, esse sossego, essas conquistas materiais, um dia elas vão se acabar. E não é isso que realmente vale a pena. Não é esse o nosso verdadeiro objetivo, ficar no ócio aqui na vida. Vamos voltar um pouquinho para o texto de Emmanuel, que ele vai dar mais algumas informações. Ele vai dizer, olha, o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Ele está dando uma rota para a gente. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Então, veja, olha, dilatar as reservas de sentimento superior. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Então, veja, nesse trecho final aí do texto de Emmanuel, ele está nos aconselhando a combater o orgulho com a humildade, trazendo para a nossa vida. Isso significa admitir que nada a gente pode sem Deus. Tudo que nós temos nessa encarnação foi emprestado por Deus, como ferramentas de trabalho para servir ao próximo e assim conquistar a nossa felicidade. Não foi prêmio para a gente levar a vida no ócio, gente. Não, são ferramentas que nós adquirimos para poder evoluir, para poder trabalhar um pouco mais. Emmanuel fala, então, que para quebrar o escuro estilete do egoísmo, é preciso espírito fraternal. Nas pequenas coisas, gente, é esse espírito fraternal. Por exemplo, manter a calma quando alguém está exaltado, continuar equilibrado quando alguém está gritando, raivoso, não pensar em vingança e sim em justiça quando alguém nos ofende. Geralmente a gente pensa em vingança, vamos combinar. Mas lembrar que o nosso conceito de justiça, inclusive, ele é muito imperfeito. Então, às vezes, a gente reveste essa vingança de um falso sentimento de justiça somente para satisfazer o nosso ego. Mas, em vários momentos da vida, Deus vai permitir que a justiça humana fale. Por quê? Porque, sendo a justiça divina perfeita, soberana, ela vai vir no tempo certo, da forma certa, de modo que a gente às vezes nem imagina. Às vezes a gente acha que não, a justiça de Deus vai falhar, porque a justiça dos homens falhou. E nós tentamos, então, como se diz, fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos é se vingar de uma situação que a gente não aceita e é falhar na nossa confiança para com o nosso Criador. Nós não precisamos fazer isso. Deus é justo, é soberanamente bom e justo. Ele sabe fazer a justiça no tempo certo e da forma certa. Portanto, estejamos tranquilos se aparentemente alguém tirou proveito de nós, cometeu alguma injustiça conosco. Não cabe a nós nem a revolta e nem a vingança. E, por fim, Emmanuel, ele fala que não basta ter fé religiosa, e eu entendo que ele está dizendo que não basta achar que Deus vai resolver nossos problemas ou nos transformar sem que a gente precise se esforçar. Não é por aí. É preciso que todos os dias a gente persista no caminho da misericórdia, da humildade, da mansidão. Vamos cair muitas vezes persistindo nesse caminho. Porém, o mais importante não é nunca cair, e sim sempre se levantar depois da queda.
sabendo que nós temos esse mapa, que é o Evangelho, então vamos seguir. Vamos seguir o mapa. Nós temos a doutrina espírita que nos fala claramente da imortalidade da alma, da lei da causa e efeito, da lei do amor, da justiça e da caridade. Então, quando nós olhamos para a vida presente sem perder de vista a vida futura, nós vamos compreendendo aos poucos, gente, com muito esforço, com trabalho diário, não é querer evoluir, falar assim, não, eu vou virar espírito puro em um dia, não. Nós vamos aos pouquinhos. O mais importante é a persistência, todo dia trabalhar um pouco. A humanidade inteira, quando a gente adquirir esse ponto de vista da forma como Kardec propõe, que no momento a gente ainda não tem, nós somos muito afetados pela vida material, mas quando a gente olhar para a vida presente sem perder de vista a vida futura, nós vamos conseguir visualizar que a humanidade inteira é esse grupo caminhando no deserto, buscando o caminho, com o objetivo comum de achar o caminho para o progresso. E algumas pessoas ali no meio daquela multidão, elas têm um conhecimento mais claro do mapa, outras nem tanto, mas o grupo como um todo só vai atingir a meta quando cada um percorrer esse caminho. E é por isso que é tão importante a gente se ajudar uns aos outros. São lições muito preciosas. Aqui a gente falou hoje somente do Vinha de Luz, capítulo 29, e do capítulo 2, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem inúmeras lições. O mapa é muito bem detalhado para que a gente não erre o caminho. Dessa forma, então, com essas lições, vamos agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga através da nossa prece de encerramento, pedindo ao Cristo e à espiritualidade que fortaleça o nosso desejo de trabalhar sempre para progredir cada vez mais. Vamos lá? Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso modelo e guia, nós agradecemos pelas lições de hoje e nós te pedimos inspiração para que possamos sempre prosseguir no caminho do bem, para que possamos sempre nos lembrar e sermos inspirados a seguir teus passos. E dessa forma, amigo Jesus, através do nosso trabalho, do nosso esforço, que nós possamos ser dignos de sermos seus discípulos, seus seguidores, e um dia, quem sabe, seus apóstolos, seus representantes. Fica conosco, dá-nos tua paz, preenche o nosso coração e habita o nosso lar, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, meus amigos, muito obrigada mesmo, muito obrigada pela companhia e muita paz a todos.